quero só, antes de dar a palavra para a Cristina, apenas explicar minimamente por que tivemos essa sequência de papers, de apresentações no dia de hoje. Esse conjunto, eu vou falar em 2 minutos, é o projeto Capacity Building for Emerging Knowledge Governance Institutions. É o projeto do Minds, que entende governance como a relação entre produção, circulação e proteção do conhecimento, entendendo governance como regulação. Então, que instituições macro influenciam a produção, a circulação e a proteção do conhecimento? Então, passamos então por uma discussão entre propriedade intelectual e concorrência, e as instituições que regulam a concorrência, são as instituições que estimulam a inovação. Há um problema há uma outra relação relevante, que é entre inovação e comércio internacional, World Trade. Eu vou falar o nome dos papers, porque a essas alturas o cansaço é grande. Então, os papers são papers que são dirigidos a Capacity Building e Policy Dialogues. Intellectual Property and Antitrust Law and Policy. Foi o paper apresentado pelo Mário Poças. Trade Policy and Knowledge Governance. Foi o assunto, não exatamente, o paper apresentado por Rainer Kattel. TRIPS Style Patent Systems in Development Oriented IP Policy. Na realidade, o paper TRIPS Style Patent Systems and Development Oriented IP Policy foi o CAN, que não foi exatamente isso, mas é esse o assunto. Mas é esse o assunto. Depois, o paper apresentado, que está no site, mas o que foi apresentado aqui é um pouco diferente também, Relationships among Financial Funders, Research Institutions and the Units of Knowledge Creation, Local Knowledge Governance, que foi apresentado pela Carolina Rossini e John Wilkes. Finalmente, The Search of Alternatives to Patents in the 21st Century, apresentado pelo Luigi. E a Ana Maria Pacon, na realidade, apresentou um paper relacionado com o projeto de pesquisa do Minds anterior, que se chama Varieties of Patent Offices. Na realidade, Varieties of Patent Offices, eu entendo agora, só pode ser concluído depois que entendemos um pouco melhor o conceito de Knowledge Governance, porque uma parte fundamental da Knowledge Governance está relacionada a como funcionam os escritórios de patente. E nesse funcionamento dos escritórios de patente, temos em conta a história do escritório de patente, como vocês viram que foi apresentada, a história do escritório de patente, a visão que a direção do escritório de patente imprime ao funcionamento do Patent Office, como os examinadores de patente fazem efetivamente o exame, há um grau de liberdade bastante importante no exame de patente. Isso pesquisamos em 3 experiências, que foram Brasil, Peru e Argentina. Então, a pesquisa é Varieties of Patent Office in Latin America, são 3 estudos de caso. E, finalmente, como funciona o judiciário, que ela não teve tempo, talvez, de apresentar muito rapidamente, porque, efetivamente, o judiciário, aqui na América Latina, como nos Estados Unidos, modifica o funcionamento dos patent offices. Então, na realidade, essa a estrutura, né, que dá sentido a esse conjunto de apresentações. Então, são aspectos, dimensões da governança do conhecimento, sejam relacionadas com a relação entre concorrência e patentes, seja as novas alternativas, enfim, um conjunto de aspectos que depois serão repensados numa discussão mais abrangente
de como funciona a governança do conhecimento, incluindo as alternativas que estão surgindo a esta governança do conhecimento, da qual os regimes de propriedade intelectual são uma parte fundamental, mas não a única. Todo o conjunto de políticas que incentivam a inovação, que são responsáveis pela inovação, portanto, políticas de inovação que foram discutidas na manhã de quinta-feira, tem também a ver. No final, eu vou tentar falar um pouco de como os dois seminários, ou seja, a apresentação dos primeiros resultados das duas redes de pesquisa, Variedades de Capitalismo, Estado, Variedades de Capitalismo e Políticas de Desenvolvimento, se relaciona com a rede de governança do conhecimento, porque nós tínhamos ideia que havia uma relação forte, mas não sabíamos que haviam tantas relações interessantes, que havia uma possível fertilização cruzada entre as duas redes de pesquisa, que certamente se beneficiam dessa fertilização cruzada. Então, agora, acho que a Cristina pode fazer as observações, e depois eu volto como público para fazer as minhas perguntas, para não impedir que o público se manifeste. Eu queria agradecer a Ana Castro e a Eli Diniz pelo convite, aos demais organizadores pelo convite para participar desta mesa. Eu confesso que, inicialmente, eu fiquei um pouco temerosa, porque a minha área de especialização é a área de saúde, a área farmacêutica. Eu participei do processo de licença compulsória de antirretrovirais no Ministério da Saúde. Eu coordenei o processo de tentativa de licença compulsória em 2005, de 4 antirretrovirais, e, posteriormente, dos outros processos, eu participei também, que resultou na licença compulsória de Favirense. Então, eu tenho uma visão bastante particular dessa questão da propriedade intelectual. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu li não apenas esses 3 papers, mas li também o paper do professor Reichmann, do Schadlen, e realmente isso me possibilitou, e eu agradeço essa oportunidade, uma visão bem mais ampla da questão da propriedade intelectual nessas diferentes áreas do conhecimento, né? A questão do software, da computação, do business model, e não apenas da área farmacêutica. O que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que nós estamos num momento de profunda crise internacional, de valores, de paradigmas. Saímos de uma situação de crise econômica, ou estamos saindo, né? Então, nós estamos num momento em que várias das questões estão sendo recolocadas e repensadas. Nós estamos, eu acredito, pelo que eu pude ler, pelo que eu pude observar nesta produção, que nós estamos num momento de impasse, nos perguntando em que direção o sistema de governança global da propriedade intelectual ele vai se mover. Nós temos 2 questões que são críticas, que dizem respeito principalmente ao patenteamento da vida, a questão da vida humana, a questão dos medicamentos antirretrovirais e a questão da engenharia genética, da biotecnologia, da genômica, da proteômica. Nesse sentido, nós temos 2 ordens de questão. A primeira é uma questão central que foi colocada pelo Luiz Palombi muito bem, no meu entendimento, que é a questão do acesso aos recursos para pesquisa que possa melhorar a nossa qualidade de vida, né?
E a outra questão é a questão do acesso a insumos como medicamentos, vacinas, que se ressentem do grande impacto que a propriedade intelectual tem sobre os preços, né? Principalmente nos países em desenvolvimento. A questão da pesquisa, embora a solução apontada pelo Luiz Palombi me pareça bastante ousada, né? Não para as patentes, e eu gostaria de cumprimentá-lo por isso, porque eu gostaria de estar assumindo esta posição também, mas eu não estou certa de que este seja um caminho viável. Embora desejável, não estou certa, precisaria ter mais análise econômica e mais análise política para saber em que setores da economia nós poderíamos estar diminuindo a força das patentes, ou mesmo eliminando as patentes, sem um impacto deletério, porque isso envolve relações comerciais, envolve processo de retaliação. Nós vivemos isso no momento da licença compulsória no país, né? Em que propusemos a licença compulsória, que vemos uma série de consequências do ponto de vista comercial em outras áreas, por exemplo, a área agrícola, né? Nada a ver com a área farmacêutica, mas que a retaliação agrícola e uma série de outras questões de natureza econômica. Eu compreendo, Luiz, que, do ponto de vista histórico, eu concordo inteiramente com você. Do ponto de vista histórico, e você relata isso magnificamente, né? Do ponto de vista histórico, na Inglaterra, nos Estados Unidos, várias decisões com relação à propriedade intelectual foram tomadas, muitas vezes, sem a necessária consciência do impacto que essas decisões teriam, e sem a necessária fundamentação empírica. Então, você aponta muito bem para isso, no que diz respeito à sua retrospectiva histórica, que é excelente. Com relação à pesquisa, eu acho que você também aponta muito bem o fato que a propriedade intelectual ela não favorece a inovação, pelo contrário, ela, muitas vezes, ela pode criar o efeito inverso. Não há indicativo de que a propriedade intelectual ela favoreça a inovação, né? Pelo contrário, nós temos indicativo de que algumas áreas, você aponta muito bem a questão do genoma, né? E toda a questão da proteção de genes, cruciais para a pesquisa, né? Como isso pode estar, na verdade, contribuindo para um retardo da inovação em áreas essenciais para a saúde humana, né? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, indo um pouco na sua direção, é que nós não temos que nos preocupar apenas com aqueles que estão morrendo na África, porque não acessam os remédios. Nós temos que nos preocupar também com a nossa comunidade, os nossos familiares, que poderão, e nossos descendentes, que poderão estar sendo prejudicados pela impossibilidade ou pela dificuldade de acesso que o pesquisador tem a determinados insumos e a determinadas informações. Então, essa é uma questão, você aponta para uma questão crucial. O excesso de regulação, e aí não é só na área de propriedade intelectual, nós vivemos, eu coordeno em Brasília, a unidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Nós sabemos quanto tempo demora uma avaliação ética, um registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quanto tempo demora esse processo de patente, depósito, enfim. Existem uma série de questões que não dizem a respeito apenas à propriedade intelectual, mas ao excesso de regulação. A nossa comunidade científica e tecnológica está exposta a um excesso de regulação, está muito amarrada
E a propriedade intelectual é um agravante importante, porque determinados insumos que o pesquisador precisa usar estão protegidos por patente, ou estão muito caros, ou não estão acessíveis. Então, esse é um problema muito grave e que afeta. Nós não temos até hoje uma vacina anti-HIV. A vacina de hepatite C ainda está para se descobrir. Enfim, uma série de questões aí, por exemplo, Alzheimer, né? Nós temos várias possibilidades de avanços em determinadas áreas que acabam, o Luiz aponta isso muito bem, que acabam sendo prejudicados pela dificuldade de pesquisa. E a questão do acesso, né? A questão do acesso ela é mais conhecida, a questão de acesso aos antirretrovirais, por exemplo, com a licença compulsória, o custo dos medicamentos caiu brutalmente, favorecendo o acesso, que mostra que a propriedade intelectual tem um impacto enorme nos preços, dificultando o acesso, né? Então, eu concordo. Agora, eu até propus à Ana Castro de criar uma iniciativa para a reforma do sistema de propriedade intelectual, uma coisa para que nós pudéssemos ter um fórum para uma discussão mais global, porque me parece que isso está faltando, né? Nós temos determinados caminhos, por exemplo, apontados pelo professor Reichmann, algumas recomendações para os países de desenvolvimento, a discussão que o Chadlin fez sobre a polêmica no sistema de propriedade intelectual no Brasil. Enfim, nós temos uma série de caminhos possíveis, não é? Por exemplo, explorar, como bem colocou a Ana Maria Pacon, né? Explorar todas as possibilidades do escritório de patentes, né? Em cada um dos países, né? Existe um grau de liberdade, sim, apesar dos tratados de livre comércio e uma série de outras iniciativas, existe um grau importante de liberdade e que os escritórios de patente podem explorar, né? Existe também, e aí eu queria me deter agora no texto da Carolina Rossini e do John Bent, sobre Science Commons e a estratégia colaborativa, né, interoperativa, e que, como foi muito bem colocado, requer uma plataforma, requer uma infraestrutura adequada para que ela possa operar plenamente, né, e que me parece extremamente rico, porque chama atenção para o papel importantíssimo que a universidade pode desempenhar, né? Nós temos o exemplo da Universidade de Yale, né, na área da AIG, que é um exemplo conhecido, em que iniciativas de compartilhamento da informação, a interoperabilidade entre os atores, a criação de rede de pesquisa, rede colaborativa de pesquisa, esse é o caminho, né? Existe uma consciência cada vez maior de que esse compartilhamento em rede é o caminho viável hoje para o avanço da ciência, né? Eu queria cumprimentar, eu acho a iniciativa extremamente importante, o paper está muito bem elaborado, e eu gostei muito da ênfase que a Carolina deu na questão da universidade, né? Como a universidade pode estar gerindo melhor esse conhecimento, e como ela pode estar estabelecendo as interfaces com diferentes atores em cadeia. Isso realmente é um caminho bastante importante, né? Para concluir, eu queria falar um pouco da questão da reforma do sistema de propriedade intelectual, né? Pelo que eu pude ler nos trabalhos, né, me parecia que caminhos como patent pool pudessem ser uma alternativa, né? Hoje, para mim, já não está tão claro que esse caminho seja viável, né? Esses debates internacionais feitos na OMP, na própria Organização Mundial da Saúde, no meu entendimento, ainda estão muito no nível do debate. Iniciativas concretas precisam ser tomadas e muito rapidamente, né? Sob pena de nós termos problemas graves no avanço da ciência e problemas graves no acesso a insumos estratégicos para a saúde pública. Como
construir este processo de reforma. Eu, muito pouco num processo que venha de organismos internacionais de cima para baixo, né? Eu acredito muito mais em um processo como uma iniciativa internacional para a reforma da propriedade intelectual que estivesse reunindo os principais pensadores nessa área e que pudesse realmente formular algumas estratégias importantes, como, por exemplo, tentar abolir a proteção intelectual na linha do Palombi, mas de uma forma não tão radical, né? Abolir algumas áreas onde a proteção intelectual é excessiva. É basicamente isto. Eu gostaria de agradecer e abrir, então, para o debate. Bom, na verdade, eu queria fazer uma colocação, principalmente para os trabalhos da Carolina e do John e do Luigi, que tem mais relação com as minhas áreas de pesquisa, né? Mas que uma colocação que a minha experiência, assim, o meu trabalho dentro da sociologia da ciência não me permite deixar passar. Porque, pelo que eu entendi no trabalho de vocês, Carolina e John, vocês sugerem que a universidade seja esse ator, né, que vai coordenar o conhecimento, né, dentro da sociedade, que vai fazer uma ponte, vamos dizer assim, entre os interesses das empresas do governo. Mas aí eu pergunto para vocês, assim, é claro que eu acredito que a universidade seja um local, sei lá, super importante, tanto que estamos todos aqui na universidade discutindo sobre essa temática. Mas, hoje em dia, muitos estudos apontam cada vez mais a relação forte da universidade com as empresas. E da universidade como uma empresa, tendo que responder a prazos, eficiência, índices de qualidade, apresentação, enfim, e também buscando financiamento com os pesquisadores interessados em dinheiro também, por que não? Enfim, claro que a crítica sempre é uma busca dentro da universidade, né? Mas cada vez mais essa relação com a empresa, em alguns momentos, direciona as pesquisas e tal. E talvez eu sugiro e pergunto por que não vocês não falaram sobre a sociedade civil. Porque hoje a sociedade civil desponta, né, também como um ator super importante, né, dentro das disputas políticas, e com essa inovação de que eles estão interessados nos seus problemas locais, né, que foi uma coisa importante que você colocou, né, dos inovadores, agentes inovadores, e eles têm força também a partir do momento que existe uma organização, que há uma luta. Então, por que não, né? É claro que eles também estão dentro da universidade, mas diferente da universidade, eles têm a sua exigência particular para resolver determinado assunto, e podem, inclusive, influenciar nas determinações de pesquisa dentro das universidades. Mas isso, por outro lado, eu estou sendo um pouco longa, mas, bom, por outro lado, eu vejo que isso é mais possível em países ricos, em países onde tem um grande número de pessoas que chegam à universidade, que desenvolvem um pensamento crítico, que criticam cientistas, que criticam o governo. Em países como o Brasil, por exemplo, onde 2% das pessoas chegam à universidade, então eu questiono a possibilidade da universidade ser esse centro, né, esse ator, e questiono também a capacidade dessa sociedade civil, que não tem acesso a essa universidade, a esse conhecimento, lutar por isso. Porque os nossos movimentos sociais, se a gente for ver aqui no Brasil, são em prol de coisas básicas, de terra, de moradia, enfim, por mais que esteja ligado comida, não é essas coisas que são super importantes, mas são abstratas, vamos dizer assim, né? E daí, Luigi, peraí que eu já me perdi aqui. Bom, eu achei muito bom, muito interessante o seu trabalho, quero parabenizá-lo e digo que tem uma posição crítica como você em relação à propriedade intelectual, mas, por outro lado, como já foi dito aqui em outros momentos, não é só a propriedade intelectual a grande vilã, né?
Eu acho que tem essa relação hoje da empresa com a universidade que transforma a ciência numa tecnociência em alguns momentos. Isso é direcionada, por exemplo, para pesquisas para o câncer de mama, enquanto negligencia totalmente doenças de países de terceiro mundo. Então, eu acho que assim, tem várias questões dentro que eu totalmente concordo com você, mas que devem ser questionadas também. O papel da ciência, qual que deve ser, o que a sociedade quer para a ciência. E daí eu volto, né, na sua questão e um pouco do que você falou. Quem que governa isso? Todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. É uma coisa muito maluca, né? Porque quem que vai definir justamente o que a gente vai pesquisar, o que deve ser feito? Por que a gente investe milhões e milhões em pesquisas em uma soja transgênica e não investe um pouco menos numa agricultura sustentável? Enfim, era isso que eu queria dizer. Bem, na verdade, agora eu não vou responder essa pergunta porque a gente está na rodada de perguntas, então eu vou fazer a minha pergunta que eu tinha para o Ken. E, na verdade, eu tinha 3 perguntas, mas eu não lembro todas, eu vou fazer uma, na verdade. Eu acho que a gente vê muito a discussão do papel da Anvisa e do local da Anvisa nessa cadeia de valor aí de avaliação das tecnologias e das patentes. Bem, desculpa, vendo o papel da Anvisa e o papel que ela ocupa nessa sequência aí da observação de conferir patentes na área de medicamento, eu me pergunto e eu faço um pouco uma analogia com o papel do CEGEM, tá? Que é o nosso órgão que controla o acesso a recursos genéticos da biodiversidade brasileira. Tá? Por que eu faço isso? Né? Porque eu reconheço o valor da Anvisa. Pode ser que a questão da burocracia e das políticas que regulam a forma da Anvisa atuar, elas estejam numa fase de revisão e necessitem de uma revisão. Mas eu reconheço a importância de um órgão técnico assistindo o INPI. E eu tenho muito medo que esses órgãos técnicos sejam tirados desse processo. Tá? Então, quando a gente fala no CEGEM, por exemplo, existe uma pressão muito grande hoje em dia dos Estados Unidos. O que acontece hoje em dia no CEGEM? Né? Você tem que, quando você aplica para o NPI, quando você, when you put a claim in NPI, você tem que provar que você registrou o seu contrato de acesso a recurso genético e benefit sharing no CEGEM, e aí trazer isso para o seu registro lá da patente, etc. E o CEGEM é quem vai informar e checar se o benefício foi repartido, se está tudo certinho, se a comunidade tradicional foi previamente informada, etc, etc. Ou seja, essas agências ainda têm um papel muito grande. E a minha pergunta, na verdade, assim, é qual você vê? Se hoje não está funcionando, você imagina algum papel para essas agências e em qual momento? Então, é um pouco mais uma questão de imaginação institucional que eu queria de você nessa pergunta. Bem, é isso, e as outras eu deixo para outro momento. É uma pergunta, um comentário seguido de uma pergunta genérica. Eu notei durante todo o seminário ficou muito claro que nós estamos trabalhando a partir de um paradigma de que a propriedade intelectual é necessária e de que ela em algum momento foi benéfica. Porém, eu vi no discurso de todos quase que se desculpando ao criticar a propriedade intelectual. E ao mesmo tempo ficou muito claro que todos buscando data, né, informações e dados para informar como ela deve ser reduzida, contextualizada, ressituada. Mas em nenhum momento a gente foi buscar ou foi insistentemente tocar no ponto, talvez só o Peter Evans tenha antes tocado de forma mais forte, que não há hoje ainda também nenhum conjunto de dados de nenhuma disciplina que justifique a propriedade intelectual como tal. Então, na verdade, nós estamos trabalhando a partir de um paradigma
nós assumimos, nós introjetamos que a propriedade intelectual é uma coisa necessária e nós não estamos chegando a discutir esse paradigma. Nós ainda parecemos que estamos, embora nós todos queiramos que o interesse público esteja presente, nós todos, pelo menos nos nossos discursos, nós todos queiramos que ela seja ressituada, que ela seja recolocada, nós não estamos rediscutindo esse paradigma sobre efetivamente a sua necessidade como tal. E eu queria ouvir de vocês, por que vocês acham isso? Se acham isso e por quê? Seguindo um pouco na mesma direção, estou falando portunhol, eu acho que isso tem muito a ver com a discussão que sempre acontece entre, e que de alguma maneira a Cristina apontou, entre os padrões de competitividade nacional e a participação da sociedade civil, que é sempre um problema nos nossos países, digamos, porque I agree with your position in relation to what are they called? Isolated biological materials, no? But in Europe, they weren't able to do it in some way, as we discussed. And I wanted your opinion on something that is important, that was discussed as an alternative, not a radical one, but a semi-radical one, which was to judge the amount of labor that is put into any of those processes. So instead of banning them altogether, they use the idea of the amount of labor put. I agree with the banning for those kinds, at least for those kinds of patents. But if it isn't possible or viable, as Cristina was saying, in some contents, in some national context, we can put it forward as civil society. But the power game in the local society is not so easy. It's not so easy within TRIPS, etc. So what would be like an intermediate thing? Would this be useful to think of the amount of labor, at least in the case of biological material, no? Because it doesn't, não pode ser usado esse indicador de quantidade de trabalho, me parece, eu acho que não pode ser usado em todas as situações, mas em aquelas que são mais graves, como o uso de materiais biológicos, se poderia quantificar a quantidade de trabalho para fazer uma negociação em torno a isso, né? Eu tinha feito um resumo um pouco extenso aqui, mas eu vou tentar reduzir um pouco, até porque eu gostei do comentário da Bianca e vou pegar carona nisso, porque eu acho que, na verdade, o objetivo de todo mundo aqui, quando está estudando política no sentido de policy, é que isso extravase os limites da universidade e vire política no sentido de politics, e que sejam implementadas e que tragam, de fato, o bem-estar e o interesse público. E aí a gente tem que se perguntar sempre, que interesse público? Qual é o nosso interesse? O que o Estado brasileiro vai definir como prioridade? Né? E eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Gostei também do comentário da Carolina, que é uma pergunta ao Ken, com relação a essa questão do acesso aos recursos genéticos. Enfim, a propriedade intelectual tem uma série de temas, né? E é por isso que a gente está aqui. E enquanto tiverem temas, a gente vai estar aqui discutindo e estudando. Isso é ótimo. Né? Eu sei que a Ana Pacon também não pôde falar da questão dos estudos clínicos, né? Que como é que se diz? Os dados protegidos, enfim. Tem uma série de assuntos muito complexos. E eu lembro também na palestra do Ottaviani, se eu não me engano, hoje pela manhã, ele falou que nunca foi estudado o impacto econômico, ou, enfim, o porquê dar 20 anos de proteção de patentes para todo mundo, né? E para todos os setores. E aí, de novo, a gente está aqui. E aí, não vamos fazer nenhum estudo econômico do impacto de retirar? Ou é esse o caminho? Não ter mais patente? Concordo com o comentário da Poça. A gente não sabe se é esse. Na verdade, não tem estudos comprovando e eu acho que realmente é impossível viver sem. Mas, usando as flexibilidades que o Dr. Reichmann também colocou, eu acho que a gente tem caminhos para chegar lá, usando as variedades dos patent offices, né? A flexibilidade que as diretrizes podem dar ao exame de patentes, enfim. E assim a gente poder fazer um balanceamento, né? Uma intervenção que, na verdade, vai ser mais direto no processo lá da concessão de patente.
Bem, meu nome é Daniela, né? E aí eu vou fazer um comentário, não é bem uma pergunta, mas um comentário para a Carolina com o John e uma pergunta para o Ken, né? Eu gostaria que vocês fizessem algum comentário a respeito. Então, assim, eu trabalho com propriedade intelectual e gestão da inovação em Estado amazônico, um estado onde todas as instituições trabalham com biotecnologia, utilizando os recursos da biodiversidade e conhecimentos tradicionais. Então, as instituições trabalham desde a pesquisa básica até o desenvolvimento tecnológico, claro, com foco em biotecnologia. Mas nessa cadeia de produção, de pesquisa, nós temos vários níveis de conhecimento. E, claro, conhecimentos que ajudam, que estão em contato, interagem com as empresas presentes, com as firmas presentes, e que elas se utilizam disso para inovar, de certa forma, mas que nem sempre são conhecimentos que podem ser traduzidos em patentes, por isso não podem gerar indicadores científicos. E também se trabalha muito com inovação incremental, essas coisas. Então, como fazer essa governança? Dizer, num ambiente onde se trabalha com biotecnologia, como administrar esse conhecimento? Como escolher? Escolher o que é que vai ser patenteado, o que é que não vai ser patenteado, mas que contribui para o ambiente inovativo. Então, esse seria um comentário para a Carolina com o John, de repente, desenvolverem. E para o Ken, eu vou na mesma linha da pergunta da Carolina para ele, e pergunto se a responsabilidade dessa fragilidade que o CEGEM e a Anvisa possuem hoje, eu pergunto para ele se ele não acha que isso seja por uma omissão do próprio Estado brasileiro, de não estar regulando corretamente essa relação entre agentes que estão interessados em inovação, utilizando biodiversidade e conhecimentos tradicionais, que é algo que está muito presente no Estado brasileiro, no nosso país, e que, de certa forma, a legislação que existe é uma legislação incipiente e que dá margem para desentendimentos, para essa falta de comunicação. Então, não se consegue realmente articular esses agentes. Não se consegue dar resposta às comunidades, não se consegue dar resposta às empresas, e fica aquele jogo de um é vítima, outro é o vilão da história. Então, até que ponto o CEGEM é responsável? Ou até que ponto a responsabilidade é muito maior? A responsabilidade de saber criar o ambiente para que essas relações se desenvolvam e possam realmente favorecer o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento da própria biotecnologia no país, aproveitando todos os recursos que nós temos, que nós poderíamos estar despontando nesse setor. Deixa eu fazer só uma observação. Eu senti muita falta, no conjunto dos papers, duas questões subjacentes, especialmente no paper do Luigi, que é, de um lado, a existência de processos de catching up, a relação entre catching up e patentes, porque é uma relação complexa, catching up, emparelhamento tecnológico, na medida em que esta dimensão, no seu paper, não no que você apresentou aqui, mas no seu paper, esta relação parece explicar vários dos episódios históricos que você menciona, em que, por exemplo, o caso da Primeira Guerra Mundial, em que os Estados Unidos confiscaram as patentes alemãs para desenvolver a sua própria química. Há vários momentos, nos exemplos que você traz no seu paper, em que a explicação dos processos de catching up dos países são argumentos relevantes para flexibilidades, licenças compulsórias, exceções, etc. Então, acho que a questão do catching up é um elemento importante da análise que eu senti falta nas várias questões apresentadas. O segundo argumento é a correlação, ou, enfim, a existência de uma correlação entre distintos regimes tecnológicos e regimes de propriedade intelectual. Porque, efetivamente, isso eu acho que foi bastante bem discutido num paper do Correia e Oliver Weinstein, regimes de propriedade intelectual, firmas
e comoditização do conhecimento. Ele constrói um argumento em que são relacionados 3 regimes de propriedade intelectual, na realidade com 3 regimes tecnológicos. Um que vai do início do século XIX, que ele chama o período pré-fordista nos Estados Unidos, o capitalismo corporativo do início do século XX, do qual falou Chandler, e no qual se dá um processo de... a patente antes era concedida apenas para o indivíduo e ela, na realidade, é apropriada pela empresa ou pela instituição na qual o inventor pertence. Quer dizer, é um segundo momento em que há um processo em que a patente que era antes do inventor passa a ser da sua organização ou da corporação, como se fosse um processo de extinção do inventor da patente, né? Um processo institucional interessante. E, finalmente, esse terceiro momento em que estamos vivendo, um terceiro regime tecnológico, que é altamente intensivo, é intensivo em tecnologia, mas ele é centrado sobre biotecnologias e tecnologias de informação, no qual o regime tecnológico não pode ser dissociado tanto das finanças que o acompanham, quer dizer, do mercado de capitais que financia as inovações, quanto, por outro lado, da propriedade intelectual que estaria ligado a este regime tecnológico altamente intensivo em ciência, né? Então, acho que essa consideração de diferentes regimes tecnológicos também esteve ausente, e eu acho que ela é relevante porque ela permite entender, por exemplo, a ênfase da Carolina e do John nesses modelos de negócio alternativos. Quer dizer, nós estamos vendo o surgimento de modelos de negócio alternativos que têm que poderiam estar associados com regimes de propriedade intelectual completamente diferentes, em que o papel do commons é muito mais relevante e que cria a possibilidade de mudanças institucionais no regime atual de propriedade intelectual pela existência, quer dizer, são novas alternativas que começam a existir e que podem efetivamente mudar institucionalmente de dentro o sistema. São modelos de negócio que passam a ser altamente bem-sucedidos e que passam a mostrar o futuro e não o passado, porque, num certo sentido, o passado não podemos mudar. Há um conjunto de interesses, de coalizações de poder, como muito bem observa o Ken, né, que estão com esse regime de propriedade intelectual que está, num certo sentido, sendo questionado por vários lados. Então, eu penso que a consideração sobre os regimes tecnológicos, sobre o papel das empresas, etc., é uma consideração, é um vício de economista, né? Um vício de economista, mas eu acho que é uma consideração relevante. Eu só queria terminar dizendo o seguinte: vocês todos agradeceram o convite, mas, na realidade, nós é que temos que agradecer a presença de todos vocês, porque aprendemos muito ao longo desse seminário, que todos os participantes das duas redes, os alunos do PPED, estiveram aqui presentes o tempo todo. Mas aí eu passo, depois eu falo, numa outra rodada do escritório de patente. Eu tinha também uma questão para... So, I tried to take notes here, but I wanted to start by responding to Bianca, who I think raised a very important question and exposed one of the weaknesses in the way that we're talking about our method so far, which is that there are limits to the technology metaphor. But I think that in many ways, I think that there are limits to the technology metaphor for what we're talking about, but the key is to not think about the university as a center through which people connect, to think of it as a server. So there's an enormous bandwidth when we use the network to send knowledge around. There's a lot of opportunity because the network in the university has to serve the university's individuals. There are students in the university, there are professors, there are alumni.
There are researchers. We have to give them a knowledge network. The question is, will it be a closed one or an open one? And so in the same way that universities became the initial anchors of the internet in the United States under it was called the NSF net, because you needed to have a giant computer and punch cards to be a programmer. You couldn't be a computer user at home, just as right now you can't be a scientist at home. But if the universities decide to interconnect themselves, which is happening, in an open way that allows individuals to, we would say, free ride on the bandwidth, the knowledge bandwidth, that's what we mean. And that's why it's about the access policies and the open infrastructure that would allow someone who is not at a university to use the university's knowledge resources. And that's the core of the idea of interoperability is the universities need to do this anyway for their stakeholders. If they do it in an open fashion, then it has the potential to scale. Let's see, and in terms of capacity building, open infrastructure that happens in the developed world, if it is developed correctly, becomes an infrastructure capacity for the developing world, because there's no permission needed to access it once the tools are democratized enough. Just as the internet is now something that is usable in Brazil, you have Overmundo, you have many of these systems in Brazil that were possible because of open infrastructure choices made in the developed world. And that's a big part of the argument here. We say sort of solve your problem locally, but share the solution globally. Because local problems create innovative solutions. If you share those, then they can propagate. To Alan's point about the lack of an examination of the paradigm, I plead guilty to this accusation. My job at Creative Commons is to work in the art of the possible and to build solutions for tomorrow that work tomorrow. So it's a fair point, I think, but the question for me is always, what do I do today to make change? And the existing forces that maintain the intellectual property regime are very strong, and it will take a political movement to change them. And so I plead guilty, but I hope I have a reason, yeah? And then my last comment, actually I'm going to stop with this one, is just because something took a long time to create and cost a lot to create doesn't make it valuable, right? There's no connection whatsoever between the amount of effort and time and money that went into something and its value. And otherwise, we're just rewarding stupid things. Like, let's use an art example. Let's get away from patents and science. If I spent 10 years writing a terrible book, that doesn't give me the right to extort people who wrote good books, right? And so we need to disassociate effort and investment from value, because the value comes in the genius in the moment and the creativity, which is usually incremental and builds on. And right now, we just reward the last person. We reward the person who got the last quarter of a kilometer. Yeah, and then we give them a block over the next 2 kilometers as well. So I just wanted to sort of stop on that, which is that too often we try to reward people for working hard instead of creating value. And so the value should come from the use of something. Right? That's the change that we need to make, is in what's the usage of something, and that's how we know whether or not it's valuable. Well, yeah, so the complexity of layers of different knowledge. Right now, we only have IP-based metrics for knowledge. Right? So we know how to count copyright licenses. We know how to count sales associated with a copyrighted work. In the context of genetic resources in the Amazon, we know how to count patents acquired and revenues that result from the licenses of those patents. What we don't have is a system to understand intermediate uses of things. And until we can count things differently, this is where the interoperability idea comes back, is that until we can describe these things in a way that allows us to count the different kinds of uses that are made, we can't value those uses. And that creates this artificial pressure on the system to rely on patents, to rely on copyrights, to rely on trade secrets. Because the value comes in the giving of the information to someone, not in the use of that information. And again, until we can get past that, I don't know how we change things other than through either the sort of commons-based art of the possible pragmatic solutions that I work on, or a political
change, like Luigi has talked about, and the politics that you're talking about. I think those are the tools that we have available to us today. Right? It's either to work inside the system to lower transaction costs, or to try to bring the system down. Those are the choices. I don't see any other ones right now. Sobre a pergunta da Bianca, fiquei muito feliz com a sua pergunta, Bianca. Eu acho que, na verdade, a gente não teve tempo e, na verdade, não era o objetivo de expor todos os receios e problemáticas em termos da inclusão da universidade no sistema da inovação, como a nossa política de 2003 e a nossa lei de 2004 fez, e como os Estados Unidos fez há mais de 20 anos atrás com o Bayh-Dole Act. Né, tem uma bibliografia extensa nos Estados Unidos falando da consequência, da comercialização do conhecimento da universidade. Tem uma disputa maior ainda na bibliografia falando se isso realmente é verdade ou não. Inclusive o Bhavin Sampath e o Richard Nelson trabalham muito com isso, né, escrevem muito nisso. Agora, a minha proposta aqui, que o John traz muito a parte técnica, a parte de standards, etc. E eu tento trazer um pouco a parte, qual é o papel político da universidade, qual é a função social da universidade nesse novo momento. Né? E a função social da universidade inclui estar do lado das empresas, mas também em formas de rede, que é o que a gente vê acontecendo no Brasil, todas as redes regionais de tecnologia, mas é também estar ao lado do indivíduo, que foi a nossa proposta aqui, que é o outro lado da moeda também. Né? Eu lembro, há mais de 12 anos atrás, a gente discutindo lá na USP, no Largo São Francisco, se a gente ia permitir o Bradesco financiar a reforma de uma sala e ter uma plaquinha do Bradesco na sala. Óbvio que esse é um exemplo, não, mas assim, eu entendo os seus exemplos, entendeu? A questão aqui é o seguinte, como você... dependendo de quão desenvolvida está uma tecnologia, a universidade vai ter mais poder ou menos poder de negociar com a empresa, os termos de uma certa cooperação. Tá? Tanto que, se estiver muito menos desenvolvida, muitas vezes é um acordo de cooperação de desenvolver toda a pesquisa conjuntamente. Se é mais desenvolvida, a universidade tem mais poder de negociação e, geralmente, é uma licença, muitas vezes, exclusiva daquela tecnologia final. Então, a gente tem que pensar, caso a caso, qual é o poder da universidade em trabalhar essas negociações e não perder de vista o lado social da universidade. E se a gente tentar pensar caso a caso e saber avaliar em que momento a tecnologia está e qual o poder da universidade de negociar aquela tecnologia, a gente vai saber quando a gente inclui indivíduo, quando a gente inclui empresa. Né? Então, assim, a sua preocupação é verdadeira, ela não está 100% provada, tem muita discussão sobre isso. Tá? Muito mais, porque nos Estados Unidos você vê toda uma comparação, e o Luigi trouxe um exemplo disso, mas quando o Alton, né, a Alton, que é a Associação das Universidades dos TCOs americanos, né, eles colocam pesquisas todos os anos, né, eles publicam relatórios todos os anos do que está acontecendo nos TCOs, que são os NITs nos Estados Unidos. E o que eles estão mostrando, na verdade, é que o que aconteceu é o seguinte, existiu uma explosão de investimento público nas universidades americanas, inclusive as privadas, existiu uma explosão da burocracia, o número de pessoas no TCO cresceu exponencialmente, aconteceu uma explosão de infraestrutura dos TCOs americanos. Então, na verdade, o papel da empresa ou a possibilidade da universidade fazer dinheiro, muita gente repete isso como um mantra, mas não é tão verdadeiro, porque o papel público do investimento público foi essencial. O NIH financia, tipo, em um ano, o que o Brasil vai financiar em 10 em biotecnologia nos Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, a gente tem que... Eu acho que o nosso recado aqui, na verdade, é pensar nesse momento que a gente está discutindo a formação dos nichos no Brasil, qual é o papel da universidade. E só a última coisa em relação a isso, e observar dados que já existem sobre quanto dinheiro universidades que adotaram o sistema Bayh-Dole, etc., fizeram realmente dessas patentes. São, assim, 3 ou 4 universidades nos Estados Unidos, Columbia, Harvard, Wisconsin, por exemplo, que fizeram dinheiro com patente nos Estados Unidos. Nenhuma das outras fez. Entendeu? Então, a gente tem que, olhando esses dados, de repente, ver o que se aplica ao Brasil ou não e pensar agora que a gente está escrevendo as políticas de licenciamento e patenteamento dos nossos nichos, o que a gente vai fazer para não repetir os mesmos erros. Tá? Então, eu só queria trazer para você essa preocupação.
Well, great. Thank you very much. Thanks for your questions, comments. I'll try not to strangle myself. Yeah. So I'll also begin with Alain's provocation. And I mean, I'm entirely clear that I think that the global regime of intellectual property rights is entirely inappropriate for most developing countries. I've written that many, many times, but that's not what this conference was about. And so in my own work, though, I'm basically, John says his job is basically how to sort of make the best of a bad situation, and what I'm doing is trying to figure out how countries make the best of a bad situation. Now, I realize in saying this, I've skirted the real question which you've asked by saying I think the current regime is inappropriate for developing countries. The question you asked isn't that. The question you ask is, do I think IP is inappropriate? Punto. And here I would just return to what Luigi said, which is that we need empirical studies to see it. I mean, that Matchlap and Penrose thing was written 50 years ago, and it's been repeated 50,000 times since then. We need empirical studies. The only thing I would add to that is that I think we actually have a lot more empirical studies now than we did then, and that the data, though, it's not entirely clear-cut in either direction. And it's one of the reasons why it's a particularly difficult thing to measure. Particularly, it's difficult to actually measure in a systematic way the costs. We have lots of anecdotal stories, but it's actually very difficult to measure. But I think so that's my response to that. Now, I'm sorry, I didn't catch your name. You're Danielle. Okay, thank you. Danielle and Carolina's questions were somewhat similar to each other. I mean, the question is sort of what, and I'm going to answer them with regard to the Anvisa, not with the CEGEN, because I haven't done any research on the CEGEN. So I'll answer with Anvisa, and you can tell me whether or not you think what I'm saying applies to the CEGEN as well. The simple question about sort of how can you make the Anvisa system of rigorous application of novelty and inventive criteria in pharmaceutical applications work better, the simple solution is move it inside of the INPI. Then you're having rigorous application of pharmaceutical patent applications by the people whose job it is to rigorously apply. Essentially, what you're doing there is you're close to sort of emulating. I said India has a functionally equivalent system. It's functionally sort of coming closer to the Indian system. You'd also want to, if you really want to be creative, or it's not even creative, it's just be realistic, introduce a much more robust system of pre-grant opposition in Brazil. I think you spoke about that in the case of Peru. The Indians have a much more system. But I'm skeptical of that answer. I think that answer is basically sort of a trick. Because I think that if the COUPI, the IEP officials in Anvisa were in the INPI, they probably wouldn't be able to do rigorous application of the patentability criteria. The reason why they can do it is because they're stuck on the 19th floor of an abandoned building that's about to fall down on them. That's why they can do it. So I think that it gets to the question, which is the way I ended my presentation, and I'll come back to that again now, which is about, this conversation, Jerry, that you and I have had, I guess, now the last day, about just how much confidence we're going to put in sort of these institutional fixes of government coordination. Because when I think about sort of what you laid out, Danielle, as the reasons why the system may not work, there's sort of three reasons why you could think of it. One is on the level of individuals. It's true. The person that is the head of the IP and the Anvisa, and the person that is in the head of the IP and the INPI, I don't think they get along very well. I've been to conferences, they don't get along very well, okay? And there's a lot of bad blood among the individuals, and you could tell a story about bad blood among the individuals. But I don't think every problem has lots of causes, that's a contributing cause, but I don't think I want to stop there. The next thing is basically the government not overseeing it properly, which is sort of where you're coming from, and where generally all of the solutions, all of the recommendations for better interministerial coordination are coming from. I guess, well, Christina, you're in Brasilia, so you could tell me this much better than I can, but I get the sense that to say that the government, that we need better
government coordination of the problem is not so much to solve the problem, but just essentially to repeat the problem. Yes, we need better government coordination of the problem, but why don't we have it? And that suggests that maybe the third thing, in addition to quirky individuals that don't like each other and a state bureaucracy in Brasilia that's not entirely that doesn't function entirely well, the third thing is maybe it's all a symptom of deeper underlying sort of systemic conflicts of interest that are going to be hard to sort of write away or wish away by changing the personalities and by tinkering with the institutions. That's clearly the most pessimistic sort of interpretation. It's unfortunately, it's the one that I find myself to be sort of leaning towards. I just think that there's deeper conflicts between, like I said in my presentation, two goals. One goal of basically trying to maximize the level of innovation in Brazil, which the presentations for the first 2 days of this conference were all about how sad and low that is given the potential of the country, and another goal, which is not to waste scarce public resources paying exorbitant prices for drugs. And they're two noble goals, and it's not really a story, I don't think, of good guys and bad guys, or quirky personalities, or the bizarrities of Brasilia that I can't even begin to really understand, but it might be this deep, I think of it as a deeper underlying conflict that might be endemic to these types, to what it means to be technologically proficient middle-income developing countries, sad as that might sound. Desculpa, acabei, são muitas perguntas. E também, na verdade, para você também, Cristina, porque, como o Ken falou, né, já existem desde a década de 60, a Yale, o Carnegie Mellon, várias pesquisas perguntando para os setores industriais por que patente é importante para você ou não. Né, a gente viu hoje não, 2 anos atrás, todo o debate nos Estados Unidos da reforma do sistema de patente, você vê toda a briga do pessoal de software com o pessoal de biotecnologia. Todas essas pesquisas apontam que patente tem uma certa importância para a biotecnologia e para a farmacêutica, que não tem para a maioria dos outros setores industriais, que para os outros setores industriais você vê muito a rapidez que a tecnologia chega ao mercado e você lock-in todos os seus clientes àquela tecnologia, ou seja, existem outros motivadores para a inovação dependendo do tipo de tecnologia e do ciclo de inovação naquela tecnologia. Então, essas pesquisas existem e são repetidas todos os anos, que apontam, por isso que muito, mas aí a gente chega no TRIPS, que foi até um dos artigos que a Maria trouxe, então é bom sempre relembrar que o TRIPS fala que a gente não pode tratar de formas diferentes tecnologias, que a gente tem que ter o tratamento harmonizador. Então a gente vai ter que partir para essa batalha, não só na nossa legislação nacional, porque a gente vai estar infringindo o TRIPS, mas lá em cima no TRIPS. Talvez a agenda do desenvolvimento seja um dos caminhos aí nessa direção, e algumas outras... não vai saber o resultado, né? Anyway. Agora, por exemplo, a gente tem outro fórum de debate sobre isso, em toda a questão de tecnologia relativa a climate change mitigation, alternative energy, etc., etc., que o pessoal está começando a discutir qual o papel da licença compulsória nisso, etc., etc. Ou seja, como quebrar o debate em tecnologias e, ao mesmo tempo, não quebrar o debate, né? Porque a gente precisa, eu acho, dessa referência macro. Então, era só para falar que existem, desde a década de 50, 60, pesquisas que são repetidas a quase cada 5 anos, essas pesquisas se repetem. O problema é como a gente vai lá de cima até embaixo, permitir que tecnologias sejam não tratadas diferentes, né? E aí eu acho que, de novo, cabe ao papel da universidade em administrar as suas licenças de forma diferenciada, já que a nossa lei não permite isso, né? Não, a parte de direito autoral, um segundo, é impressionante. Eu estava entrevistando o diretor de estratégia da Pearson nos Estados Unidos sobre a estratégia deles em livros, que eles estão perdendo o mercado, todo mundo lá nos Estados Unidos. E eles falaram, eu quase consegui que ele falasse que o direito autoral sobre a publicação da Pearson não vale de nada. Por quê? O que eles estão fazendo agora? Eles estão capturando universidades, com base em contrato, toda a infraestrutura da universidade de acesso a recursos educacionais,
Então, a universidade fica dependente dos serviços, como a Elsevier faz, daquela plataforma de busca dos conteúdos, de utilização dos conteúdos, de anotação dos conteúdos, e aí você faz o lock-in do cliente. E o copyright, no final das contas, não vale de nada, é o lock-in do cliente que vale. Então, a questão do copyright também é bem gritante nisso. Okay, I have actually a very, very brief comment on Leonardo, who commented on my paper, and well, I think we came to an what can we call a mutual agreement with Leonardo, that we agree with weaknesses in my argument, and this can be brought out quite easily, actually, what he was talking about, and I completely agree with the way he argued. So, and since he's not here, I won't continue that private discussion. But I would just comment briefly on Anna's point about catching up and IPR. I would say that indeed, from the developing country perspective, this is actually the most important perspective, to say that the entire IPR discussion has to be embedded in a sort of a wider discussion about trade and financing and all that. So I think this is indeed a very important aspect to think about. But I think Luigi had a sort of more detailed comment. You know, when Louis Pasteur was doing his work to develop his theories of immunology, the French medical profession thought he was crazy because he wasn't a doctor, for a start. Pasteur persevered. He was ridiculed, he was threatened with prosecution, but he developed his vaccines and he proved his point. Today, he's revered. You know, it takes courage sometimes to stand up and say things in a public venue, in a very academic venue, when you know that at least 50% of the audience think you're crazy and the other 50% think you've just committed suicide. You know, it may, but it may well be that is something that has to be done at some stage. Call me a member of the academic Taliban, but you see, it has to be said. And I've exploded in this room today, but it has to be said, it has to be said, and we do have to say these things, and they are outrageous at times, but you have to appreciate that up until 1873, it was a realistic concept. Europe was moving towards a no-patent zone. You know, we forget our history, we forget that the Dutch had repealed their patent law in 1869, and the Swiss didn't want one. In fact, you know, two of the biggest pharmaceutical companies of this world, Novartis and Roche, had their very beginnings in a no-patent zone in Switzerland, supplying chemicals to Germany. You know, Philips, one of the world's largest patent filers today, started life copying, making light bulbs in the Netherlands in a no-patent zone. In fact, they think they were quite inventive because they actually made some incremental improvements to the light bulb, which they say were different to Edison's or Swan's. And in fact, there was a huge fight between Edison and Swan over who did invent the light bulb, and ultimately it was settled out of court, and so the light bulb became something that was the subject of a worldwide monopoly for 70 years. We forget all this. We forget these things, these historical realities, and we think that the world that we live in is the world that we have to accept today. Now, the reality is that patents are a tax. That's what they are. At the end of the day, they impose a tax on knowledge. And we must question whether, as a society, they are justified. Now, in the case of that I gave you the example today, that is a dramatic example of where they are not justified. It is possible that in some instances, in some technologies, there are. And I take the point that Priscilla makes, that there needs to be flexibility in this. But
But again, history shows us that we used to have flexibility. If you go back to the Venetian patent system, the magistrates that investigated the application for the patent had the power to grant various periods of time. So patent periods were not fixed, and they certainly weren't 20 years. We don't have that anymore. We have this sort of, all size fits all approach, which doesn't suit many countries economically. We know that. It didn't suit Germany economically until 1968 when it decided to change its law. Why do developed countries think that they can impose an all-size-fits-all model when they benefited from their own flexibilities on developing countries today? And why do we all accept that? Look, TRIPS was the biggest con, and I got to tell you this. TRIPS was the biggest con perpetrated on the developing world, and we all fell for it, and Australia is in there included, and we fell for it because our trade negotiators didn't know what they were talking about. Often they didn't even understand what intellectual property was. That's the first point. The second point is we got sucked in on the agricultural markets argument. Oh, if you agree to TRIPS, we'll open our agricultural markets. Well, I'm still waiting. I mean, have the Americans opened up their agricultural markets? Have the Japanese opened? You try and sell something to Japan. Forget it. The Europeans, have they opened up their agricultural markets? No. But in the meantime, the developing world has gone along with TRIPS. Does it really suit us? 20 years. Who said 20 years is a good figure? Where did that come from? It came from Kurt Hartel in 1963 when they were formulating the draft of the EPC. And where did that come from? Because Belgium had a patent law for 20 years. For 400 years before that, nearly, it was 14 years in England. When did it change to 16 years? 1919. Why? God knows. So, in terms of empirical data, there's no empirical data to show or to justify the fact that we even have patent systems. So why should we start with the proposition that that we have to show that there isn't actually a need for a patent system? I don't agree. I think we need to sit back and actually just start from the very beginning. No patents, then you put the economic data to show for a particular industry or whatever it might be that there is a need for a monopoly and that monopoly is the appropriate reward or inducement for the innovation. Now, in terms of universities, I mean, this has been one of the biggest problems in recent years. I mean, you only have to look at the Federal Circuit decision in Duke and Mady. I mean, that case really made it very clear that universities are now considered to be part of the world of business. And the privileges that once extended to universities are no longer being extended. One of the biggest problems we have right now is defining what we mean by a research exemption. Where does the research begin and where does it end? Is it pure research? Is it commercial research? The reason why we can't actually develop an effective research exemption is because universities are no longer in the business of doing pure research. They have become so embroiled in business that it's impossible to define one. This is the situation. Yeah. So now we have universities with huge technology transfer departments who spend a lot of money based on, again, anecdotal evidence. What's the anecdotal evidence? Well, Robert Swanson and Herbert Boyer got together pre-Bayh-Dole, let's get this clear, pre-Bayh-Dole, and formed a company which was a fantastic success. Well, as a result of that, we think, oh, well, that's the way we all make money. Well, it was a great story for Genentech. But Genentech almost didn't happen. That patent almost never got filed. Stanley Cohen didn't want to file the patent. He was unhappy about it, but he went along with it. They had a week to run. So what I'm saying is, would Herbert Boyer and Stanley Cohen have not done that work if it wasn't for a patent? I don't think so. They were geniuses. They did their work regardless of a patent. Patents complicate relationships dramatically. If you look at the way scientists now have to quarantine their research,
they're not free to communicate as easily as they were because of the concerns that their intellectual property is no longer owned by them. One of the greatest controversies now amongst universities is how they can appropriate the intellectual property of their academics. You know, universities say, we own your invention. We have a case that's gone to the full federal court, where a scientist was sued by the University of Western Australia. The scientist resisted and challenged. The university said, your employment contract says that all your research would be done for the purposes of the university intellectual property. He disagreed. The full federal court finally agreed. But it creates uncertainty, it creates disharmony. And just on Daniela's point, with traditional knowledge, patents are not a panacea for traditional knowledge. In fact, patents distort the whole process. And I'll give you an example. In Australia, we have spoken with an Aboriginal community. You know, they got together with a university researcher, they identified a plant which had medicinal properties, they isolated the compounds were novel, they applied for a patent. Well, that's taken 10 years, they've spent an awful lot of money and they've still not seen $1 come through the door. How can that be an incentive to encourage the traditional knowledge? You know, what's happening now is that because people fear that they're not going to get patent protection, they're now no longer wishing to share that traditional knowledge. So actually, walls are being erected by traditional knowledge holders. Countries like Indonesia no longer want to give their bird flu virus away because they don't want to have to risk having to pay enormous sums of money for a bird flu vaccine coming from the United States. Again, this knowledge, this paradigm is creating obstacles to research and obstacles to ultimately giving us what we want. So I think we do need to seriously reconsider the viability of the patent system. And as far-fetched and as you know, futuristic as it might seem, as far as out of reach as it might seem, remember that the free trade movement, which started in Europe in about 1820, it took 40 or 50 years to get to the point where Netherlands got rid of its patent system, but it did in the end. We've got to start somewhere. I would like to come back to a point in Ana Maria's presentation that she had no time to develop, and it's the patent examination. When we were there doing research, it was exactly the time when Peru signed the FTA. Exactly the time, just 1 or 2 days before. And what people said to us, exactly in the copy, was that they will not follow exactly the FTA. Because the second use of patent was in the Pacto Andino. It was not allowed, the second use of patent for pharmaceuticals. And in the FTA, this was imposed. Utility. You explain. Then I want to come back to this possibility because of the political coalitions and the culture of the patent office and the flexibilities the patent office has to face the problem. Yeah, that was this year when we were together in Peru. That was in January, né? January from this year. That in August last year, Peru enacted a national law in order to implement to implement the FTA. In order that because the FTA was already signed, but was pending on the approval of the U.S. Congress and pending of the approval of the assignment of the President Bush. And so last year, Peru enacted a national law, but in the view of the U.S. negotiator, it was not enough.
I mean, all the modifications that Peru introduced last year was not enough in order that they have that the FTA can be valid. So that in January from this year, so during Christmas and the end of this year, the Ministry of Foreign Commerce, without any kind of consultation with the technical authority from Peru, I mean the patent offices, so we're negotiating with the U.S. With the U.S. negotiators, with the U.S. USTR. And so at the end, the Ministry of Commerce decided to enact another law in order to make further modifications into the patent law, into the Peruvian patent law. And that was very funny because before that was enacted by the Peruvian president, it was planned a video conference between the USTR and the Peruvian authorities. And at that time, the Peruvian authorities invited for this video conference the patent office in order that they be there and agree with all these modifications. And during this conference, the patent office realized that all these modifications were already agreed, and without any consent and without any consultation from, so they agreed to not take part from this video conference in order to manifest their opposition to this kind. But at the end, I mean, that was not really important. I mean, at the end, the president of Peru enacted this law, and that was the requirement in order that the President Bush, and that was the last thing that he did as president, is to sign the FTA from Peru and the USA. And so now the patent office said, okay, we have now a law, we have to introduce more, yes, we have to apply more TRIPS Plus standards. And the only thing that they want, because one of the modifications is, and that appears in the FTA, is that Peru, as other countries, apply for the patent, as patent requirement, the industrial applicability. An invention must be industrial applicable in order to be patent. That means that must have, that must resolve a concrete problem and not only an abstract knowledge. Yeah, the USA, as you know, applied the concept of utility. It only requires that an invention must be utility in order to can be patent. And so that is a problem, because if you apply this requirement, you are more flexible and you can patent, for example, second uses or medical treatment. And that's what the patent office said. And even if now we have to apply this, we will try to use this or to implement, to interpret that very narrow in order to not allow this kind of patents. And so this is only one example from all these new standards that were introduced, and where the patent office have some freedom, some kind of maneuver in order to apply that more restricts. The proposal of this meeting, I'm continue because I'm so tired to use. Ok, eu vou falar em português.
Bom, não, exatamente, eu vou terminar com a sua pergunta, Priscila. Priscila fez uma pergunta 2 vezes nesse seminário, que é exatamente a relação entre variedades de escritório de patente e knowledge governance. Ela, por 2 vezes, fez a pergunta da relação que ela, surpreendentemente, observou. Nós fizemos um encontro de 2 redes de pesquisa que não sabiam que tinham tanto a dizer uma para a outra. Mas eu penso que isso ficou muito claro na medida em que tivemos, ao longo dos 4 dias, interessados nos 2 assuntos, nos 2 grandes temas. Porque, na realidade, a agenda de pesquisa de variedades de capitalismo começa com a empresa. Não é? Foi muito bem colocado pela professora Eli Diniz quais são as questões básicas da linha de pesquisa de variedades de capitalismo, e também foi muito bem colocado pelo Flávio que é mais importante o conjunto de questões que a agenda de pesquisa de variedades de capitalismo se coloca a partir da empresa e do seu relacionamento com o Estado, do que propriamente os rótulos, né, os diversos tipos de variedades de capitalismo que podem ser encontrados na América Latina. Mas que a moldura conceitual é relevante a um conjunto de temas que foram muito bem explicitados por vários dos pesquisadores aqui, do Vicente, do Inácio, muito bem colocado pela Maria Antonieta. Enfim, partindo da empresa e com todas aquelas especificações que a linha de pesquisa, que fazem parte da pesquisa de variedades de capitalismo, tendo a questão da empresa e da inovação como questões centrais, na realidade há uma convergência e produz sinergias com a discussão de governança do conhecimento, na medida em que se quer entender como a governança do conhecimento, de fato, leva ao surgimento de inovações e como que a produção, a circulação e a apropriação dos ativos de conhecimento da inovação são, de fato, como se dá essa governança, né? Como se dá a regulação desses ativos de conhecimento. Então, na medida que isto tem muito a ver com a empresa e como ela se relaciona com o Estado e com outros setores da sociedade, na realidade, essas linhas de pesquisa têm muito a conversar. E eu penso que, do lado de variedades de capitalismo, vocês não estavam tão conscientes da importância da discussão de propriedade intelectual no âmbito da empresa e da parte, estou falando agora dos alunos, de variedades de governança do conhecimento, a importância do conceito de variedades, a importância de tratar essa questão de variedades como uma questão fundamental da pesquisa. Então, eu considero que esse encontro das 2 redes de pesquisa foi muito bem sucedido. Eu acho que, tenho certeza que o seminário teve um nível excelente. Tivemos a presença de vários scholars do Brasil e do exterior, do mundo inteiro, e penso que essa interação e essa convergência vai dar muitos frutos ainda em termos de produção do conhecimento, de reflexão e de ação pública, né? E ação social, como todos aqui estão muito interessados. Então, eu agradeço mais uma vez a todos, né? Não só aos palestrantes, não só os nossos colegas aqui da pesquisa, mas também aos alunos, aos professores que vieram aqui. Sim, eu sempre esqueço de agradecer aos tradutores, que fizeram um trabalho excelente, a Bianca, que foi, como sempre, agora eu posso dizer para você, a Super Bianca, que agora eu posso dizer desativar, Super Bianca desativar, na verdade, e a Sônia também, enfim, a todos que tiveram um papel muito importante, ao Gustavo, nosso doutorando e professor da universidade, ao Wellington, que esteve aqui presente o tempo todo,
Bom, a todos, agradeço a todos e desejo um ótimo fim de semana, porque todos merecemos.